Por favor, abram em Mateus capítulo 5, eu quero ler do versículo 1 em diante. Mateus capítulo 5 diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Hoje a proposta do estudo é falar sobre as bem-aventuranças e o caráter do discípulo de Cristo. A palavra bem-aventurança, ela vem de um termo grego, e esse termo grego é o termo Makarios, e Makarios significa intensamente feliz, ultra feliz. As bem-aventuranças, elas também são chamadas de beatitude ou beatitudes. E como beatitude, a bem-aventurança, ela significa uma felicidade profunda, própria de quem é um legítimo cristão. O legítimo cristão, ele tem uma alegria, uma felicidade profunda. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, elas são qualidades que devem ser encontradas na vida de quem se submete ao domínio de Cristo. Então, quando nós pensamos nesta palavra introdutória do Sermão do Monte pregado por Jesus, quando ele começa com as bem-aventuranças, nós temos que lembrar que as bem-aventuranças são qualidades que dizem respeito à vida daquele moço, daquela moça, daquele senhor, daquela senhora, daquele homem, daquela mulher, daquele sujeito que se submeteu ao domínio de Cristo. Agora, as bem-aventuranças também são, por outro lado, bênçãos que experimentam já e que experimentarão no aspecto escatológico aqueles que vivem conforme o exemplo de Cristo. Então, quando a gente pensa nas bem-aventuranças, nós temos que pensar nelas de forma dúbia, de forma dupla. Nós temos que pensar nelas, em primeiro lugar, no aspecto delas serem exigências para aqueles que servem a Cristo. Quer dizer, quem serve a Cristo precisa desenvolver essas qualidades, isso é um aspecto. E o outro aspecto é que as bem-aventuranças,
elas são bênçãos garantidas por Jesus para aqueles que vivem de acordo com o caráter de Jesus. Então, por um lado, Jesus adverte-nos a viver de acordo com as qualidades da bem-aventurança, e por outro lado, Jesus nos garante triunfos e vitórias se vivermos de modo bem-aventurado. Eu separei aqui que cada uma das bem-aventuranças tem uma exigência de conduta, mas tem também um resultado de bênção. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 3, tem uma exigência: bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer, os humildes de espírito, mas tem também uma bênção, porque eles receberão o reino de Deus. Depois, em Mateus 5,4, fala de uma outra exigência: bem-aventurados os que choram. O crente tem que ser chorão, mas ao mesmo tempo tem uma bênção. Qual é a bênção? Porque eles serão consolados. Em Mateus capítulo 5, versículo 5, tem uma outra exigência: bem-aventurados os que são mansos. O crente tem que ter a mansidão, mas por outro lado tem uma virtude, uma bênção. Qual é a bênção? Porque eles herdarão a terra. No capítulo 5 de Mateus, versículo 6, tem uma outra exigência: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas por outro lado tem uma bênção, porque eles serão fartos, ou satisfeitos, ou saciados, né? Em Mateus 5,7 fala: bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, ser misericordioso é uma exigência, mas ao mesmo tempo tem uma bênção, porque estes receberão ou alcançarão misericórdia. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, também tem uma outra exigência: bem-aventurados os limpos de mãos e coração. E aí tem uma virtude ou uma bênção. Qual é a bênção? Porque eles verão a Deus. Quer dizer, quem é limpo de coração e limpo de mãos recebe a bênção de ver a Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, também nós temos ali uma exigência: bem-aventurados os pacificadores. Quer dizer, o crente tem que ser um promotor da paz, mas aí tem uma bênção para quem promove a paz, porque eles serão chamados, considerados, classificados como filhos de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 10, também tem uma exigência: bem-aventurados os perseguidos. É próprio do crente enfrentar perseguição. O crente não tem muita paz, muita tranquilidade, porque o crente sempre aqui ou acolá é perseguido, é caçado. Mas quem aguenta firme, com galhardia, tem uma bênção, porque deles é o reino dos céus. E aí em Mateus 5, 11, 12, fala de uma outra exigência: bem-aventurados os injuriados, os perseguidos, os caluniados, os acusados injustamente por causa do Senhor Jesus Cristo, porque grande é o galardão destes nos céus. Então, quando a gente pensa nas bem-aventuranças, nós temos que pensar nelas como um conjunto de virtudes e de exigências de Deus para cada crente, mas o Senhor sempre compensa as nossas dedicações, os nossos esforços, os nossos trabalhos, o nosso esmero, o nosso denodo, e o Senhor dá então bênçãos para cada uma das exigências que Ele faz a nós. Agora, as bem-aventuranças, elas são descritas em dois textos fundamentalmente. São descritas aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo 5, e são descritas lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Aqui em Mateus, capítulo de número 5, o Mateus apresenta, ele descreve as bem-aventuranças como um conjunto de 9 virtudes que os cristãos devem
desenvolver ao longo da vida cristã. Quais virtudes são estas? A primeira delas, ser pobre de espírito. A segunda, viver para chorar. A terceira, ser manso nessa terra. A quarta, ter fome e sede de justiça. A quinta, praticar misericórdia. A sexta, ser limpo de mãos e coração. A sétima, ser pacificador. A oitava, viver perseguido, mas servindo a Deus. E a nona, suportar com galhardia quando é vítima de injustiça, quando é vítima de injúria, vítima de calúnia e vítima de acusação indevida e inadequada. Estas são 9 bem-aventuranças, qualidades, características que Mateus descreve. Lucas já traz a lista das bem-aventuranças no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, nos versículos 20, 21, 22 e 23. E lá em Lucas, capítulo 9, do versículo 20 até o 23, Lucas vai trazer não 9 exigências, ou não 9 características. Lucas só vai trazer 4 características. Ele vai dizer o seguinte: abram as vossas Bíblias em Lucas capítulo 9, versículos 20, 21, 22 e 23, que dizem assim. Lucas 9, 20, 21, 22 e 23. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Outra coisa, versículo 21, bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Versículo 21 ainda, bem-aventurados vós que agora chorais, porque a vez de rir, a vez de se alegrar, a vez de rir. Versículo 22, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e quando vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Versículo 23, folgai nesse dia, exultai, porque eis que grande é o vosso galardão no céu, pois assim faziam também, perseguindo aos profetas que foram antes de vós. Então o evangelista Lucas, no capítulo 9, ele apresenta as bem-aventuranças como um conjunto não de 9 virtudes, mas um conjunto de 4 virtudes que os cristãos precisam desenvolver ao longo da vida. Lucas só traz 4 virtudes que Lucas julga as mais importantes. A primeira delas é ser pobre de espírito. A segunda é ter fome e sede de justiça. A terceira é viver para chorar. A quarta é suportar com galhardia quando você é injustiçado. Oi? Capítulo 6 de Lucas? Ah, perdão, eu falei 9. Acharam aí o capítulo 6? Bom, obrigado, irmãos. Me corrijam aí, desculpem. Então, Lucas traz 4 virtudes: ser pobre de espírito, ter fome de justiça, viver para chorar e suportar com galhardia quando é injustiçado, injuriado, caluniado e acusado injustamente, ok? As bem-aventuranças, elas formam um combo de características típicas dos cristãos, e elas se somam uma à outra e formam uma universalidade. Eu coloquei aqui que as bem-aventuranças, elas se assemelham no sentido de serem um combo, de serem uma concatenação. Elas se assemelham com o decálogo, que são os 10 mandamentos lá de Êxodo, capítulo 20. Por quê? Porque lá diz que o decálogo
Os 10 mandamentos, eles formam um conjunto, uma universalidade. E esta universalidade, esse conjunto de mandamentos, deve ser obedecido integralmente. Tanto que em Tiago, capítulo de número 2, diz que se nós errarmos num mandamento, a gente erra em todos os mandamentos. Ou seja, os mandamentos devem ser cumpridos no seu combo, na sua inteireza. Da mesma forma, as bem-aventuranças, elas formam um combo. Não é que você pode ter uma bem-aventurança e pode não ter a outra. Não, o servo de Deus deve desenvolver todas, porque elas formam um conjunto, elas formam um combo, elas formam um grupo de virtudes, da mesma forma que o decálogo. É claro que quando a gente pensa no Pentateuco como todo, não só no livro do Êxodo, não só nos 10 mandamentos, a gente vê que existiam 613 outras leis, mas Tiago diz que se nós errássemos em uma lei, sejam os 10 mandamentos, só cumpriu 9, errou um, é como se tivesse descumprido todo. E nas 613, cumpriu 612, errou uma, é como se você não tivesse cumprido as 613. Por quê? Porque aquilo tem a ver com um conjunto, tem a ver com um combo, tem a ver com uma concatenação de exigências de Deus. Da mesma forma, as bem-aventuranças. Eu coloquei outro exemplo aqui, que é o fruto do Espírito. É interessante que quando Paulo vai falar do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele diz, mas o fruto do Espírito aí ele dá várias características, ele diz, é amor, ele diz, é alegria, ele diz, é paz, ele diz, é paciência, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão e é temperança. E Paulo diz aqui que aquilo também é um conjunto de virtudes. Não dá para você dizer, eu vou viver 5, 4 eu não vou viver, eu vou viver 6, 3 eu não vou viver, eu vou viver 8, uma eu não vou viver. Não dá. Ou você desenvolve todo o fruto, ou você não desenvolve nada. Ou você cumpre todos os 10 mandamentos, ou você não cumpre nada. E as bem-aventuranças também. Ou nós temos todas elas, ou então é como se não tivéssemos nenhuma delas. Assim, as bem-aventuranças, elas formam um arcabouço de austeridades, de qualidades, de virtudes, de características, de marcas próprias de um cristão, que é um discípulo de Jesus Cristo. É interessante, irmãos, quando a gente pensa nessa perspectiva, que você só consegue cumprir o decálogo, você só consegue cumprir o fruto do Espírito, e você só consegue cumprir as bem-aventuranças se você for tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue, na via natural, no caminho humano, na matéria pura e simples, viver a integridade das exigências de Deus. Por isso que Jesus vai fechar o Sermão do Monte, lá no capítulo de número 7, a partir do versículo 7, ele vai dizer, mas vocês não estão sozinhos nessa batalha, pedi, pedi e dá-se-vos-á, batei, batei e abrir-se-vos-á. Vocês devem buscar e vocês vão encontrar, porque quem pede, recebe, ao que bate, se lhe abre, e ao que busca, ele encontra. Deus faz com que o ser humano consiga, através do poder do Espírito, da unção do Espírito, da virtude do Espírito, da graça do Espírito, cumprir, aleluia, as bem-aventuranças. Muito bem, agora vamos compreender cada uma destas bem-aventuranças e seus significados. Eu prometo aqui ser rápido com os irmãos, vão aí anotando, eu tenho um slide lá, depois eu mando para os irmãos, mas eu queria cumprir a minha programação aqui de entregar a citação destas bem-aventuranças aos irmãos. A primeira delas está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito,
porque receberão o reino de Deus. O doutor e teólogo R.V. Tasker, ele diz que a palavra correta não é pobre de espírito, mas sim humilde de espírito. Quem é que é esse humilde de espírito? Quem que é esse pobre de espírito? É o crente, é o servo de Deus, é o jovem, é a jovem, é o irmão, é a irmã, é o obreiro, é o cristão, é o discípulo, é aquele que foi salvo por Jesus, que reconhece que em seu coração é pobre, é fraco, é incapaz de ser bom, é incapaz de fazer o bem, e é incapaz de ter boas intenções sem a ajuda de Deus. Em que consiste essa miserabilidade, essa hipossuficiência, essa fragilidade, essa fraqueza, essa míngua consciente? Isso tem a ver com o reconhecimento de que você é incapaz de ser bom, você é incapaz de fazer o bem, e é incapaz de ter intenções boas, se não for a ajuda de Deus, se não for a palavra de Deus, e se não for o Espírito de Deus. Quem se acha bom, quem acha que consegue fazer o bem, e quem acha que só tem intenções boas, sem a ajuda de Deus, é um arrogante, prepotente, ensimesmado, empavonado, é um indivíduo que não conseguiu ainda enxergar sua própria miséria. Mas aquele que entende que não consegue ser bom se não for Deus, que não consegue exercer bondade se não for Deus, e que não consegue ter boas intenções se não for Deus, aí está um pobre de espírito, aí está um humilde de espírito. Eu queria citar para os irmãos um exemplo claro de uma pessoa consciente da sua própria miserabilidade. Vamos lá, Marcos capítulo de número 9, eu quero ler com os irmãos os versículos 23 e 24, e nesse texto aqui, nós temos um pai, que é pai de um garoto epilético e possuído por demônios, e esse garoto, quando os demônios tomam ele, uma hora ele se joga na água, uma hora ele se joga no fogo, e ele fica tentando se matar, o garoto. E aí um dia Jesus se encontra com esse pai, e Jesus vai e fala para ele o seguinte: meu filho, se você crê, tudo é possível que crê, é só você crer, tudo é possível que crê. E aí ele vai e responde: Senhor Jesus, me ajuda a crer, ajude-me em minha incredulidade. Aqui está um indivíduo humilde de coração, aqui está um indivíduo humilde de espírito. Por quê? Porque ele tem consciência do que precisa ser feito, mas ele tem consciência também de que ele é incapaz de fazer. Aí ele clama para Jesus, e Jesus dá a ele o poder, a autoridade e a fé necessária para ele alcançar a cura do filho dele. Então aqui está um indivíduo que é humilde de coração, que é pobre de espírito. Os verdadeiramente grandes são verdadeiramente humildes, disse Júlio de Schwantz. Eu gosto muito desse pensamento. Quanto maior é o sujeito, mais humilde ele é. Diante de Deus só tem um jeito de crescer, é através do caminho da humilhação, o caminho do quebrantamento do coração, o caminho da humilhação, o caminho do reconhecimento da autofragilidade, da autofraqueza, da auto-necessidade e precarização. Quando o indivíduo é consciente de suas próprias faltas, ele conta com a ajuda de Deus, ele conta com a mão de Deus, ele clama pela mão de Deus, e a mão de Deus vem e ergue, a mão de Deus o levanta, o exalta e o abençoa. O C.S. Lewis, ele diz que a humildade contribui para os homens se tornarem grandes diante de Deus, e a grandeza diante de Deus torna os homens cada vez mais humildes. Quanto maiores diante de Deus, mais humildes, mais conscientes de que precisam de Deus, de que precisam de Deus e de que precisam de Deus. É interessante a Bíblia no Novo Testamento ficar falando de humildade, porque lá no Império Romano, se você fizer um estudo, você vai ver que não era uma virtude ser humilde, era aliás um vício,
era uma vicissitude, era um desvio de caráter você ser humilde, mas no Evangelho não é assim. Por isso que o Evangelho, ele traz uma proposta contracultural às vezes, ele traz uma proposta revolucionária, ele traz uma proposta modificativa. Por quê? Porque ele diz para uma sociedade de gente arrogante e empavonada: sejam humildes de coração, quebrantem-se, não se estribem em vossas próprias forças, em seus próprios conhecimentos, em suas próprias ferramentas, em suas próprias instrumentalizações, não se estribem em vocês mesmos e contem com a bênção de Deus, e aí vocês verão a mão de Deus agir em vocês. Quando somos humildes, nos percebemos quanto ao universo. Eu acho até uma coisa assim que é contra a lógica, né? Você ser arrogante. Por quê? Porque nós estamos aqui num dos menores planetas do nosso sistema planetário, não é assim? E o nosso sistema planetário é um dos menores planetas do universo. Nós somos uma das menores criaturas do nosso planeta. Quer dizer, não tem como ser arrogante, não tem como ser prepotente, não tem como ser lógico, ser racional, ter um entendimento e ser empavonado, não tem como. É por isso que Jesus, consciente, lúcido, ele vai dizer: bem-aventurados sois vós, aleluias, os pobres de espíritos, bem-aventurados sois vós. Quando nós somos humildes, nós nos percebemos quanto ao universo, nos percebemos quanto a Deus. Quanto a Deus, Deus é grande, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. E nós somos criaturas e objeto ou alvo do seu amor. E quando nós somos humildes, nós aproveitamos a vida. Por quê? Porque nós entendemos tudo como dádiva. Eu gostei da oração do nosso nobre irmão, que ele começou aqui falando da noite de ontem, falando do dia de hoje. Ele começou falando aqui do pão, da roupa, ele começou a falar da vida. Por quê? Quem é humilde entende que tudo é um presente de Deus, nada é nosso, não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao Senhor toda a glória, somente ao Senhor toda a honra, somente ao Senhor todo o louvor, somente ao Senhor todo o reconhecimento, somente ao Senhor toda a celebração. Eu não sei se você já levantou a sua mão hoje para dar glória a Deus, mas se você não fez isso, eu te convido: levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz e dê uma palavra de adoração dizendo: tudo a Ti, Senhor, tudo a Ti, Senhor. O resultado, aleluia, glória a Deus, de termos um espírito humilde, de sermos pobres de espírito, é receber o reino de Deus, que é também o reino dos humildes. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Bom, a segunda bem-aventurança está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Deus não nos consolará do choro falso, o chamado choro de crocodilo. Isso aí, Deus não nos consolará. Deus não nos consolará pelo choro profissional. Por exemplo, as carpideiras na Bíblia, elas choram, mas não há consolo para elas, porque aquele choro é um choro que rende para elas. Deus não consolará. Deus também não nos consolará pelo choro decorrente da rejeição a Cristo. É muito interessante que lá em Mateus 19 fala que Jesus falou ao jovem rico, e o que aconteceu com o jovem rico? O jovem rico saiu triste e chorando. Por quê? Porque era muito rico e ele preferiu a riqueza e o choro, porque rejeitou o Senhor Jesus. Também não há consolo. Deus também não nos consolará do choro, da indiferença com a bênção de Deus, como chorou Esaú, porque o apóstolo São Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 9 até o 11, algumas vezes ele diz que Esaú buscou a bênção da primogenitura com choro, mas ele não a encontrou. Quer dizer, Deus não deu para ele. Ora, por que Deus não consolou
consolou Esaú, que estava chorando, porque aquele choro era o choro da indiferença, era o choro da apatia, era o choro do desprezo à bênção de Deus. Deus não nos consolará desse choro. Então, de que choro Deus nos consolará? Bom, Deus nos consolará, em primeiro lugar, do choro do arrependimento pelos nossos pecados. Quando nós pecamos e nos arrependemos, e choramos, e nos humilhamos, a mão de Deus vem sobre nós, a misericórdia de Deus vem sobre nós, e o Senhor diz: eu te consolo desse choro. O choro do arrependimento. Você já chorou de arrependimento alguma vez? Eu já chorei muitas vezes, e eu vou chorar muito mais, porque a gente vai vivendo a vida, e aqui ou acolá a gente vai errando, falando que não deve, fazendo que não deve, pensando que não deve, pisando aonde não deve, e aí quando a gente vê, a gente já fez, e aí a gente chora, e quando todo mundo está olhando com o dedo em risco, dizendo: você é pecador, vem a mão de Deus e nos cobre, e diz: eu vou consolar. Aleluia, eu vou derramar a minha bondade, há um consolo de Deus para você. Toda vez que você chora de arrependimento, de humilhação, pela tristeza segundo Deus, você saiba de uma coisa: Deus não está longe, Ele te consola. O choro também é o choro da solidariedade pelo sofrimento dos outros. Nós estamos chorando pelos nossos irmãos gaúchos, sim ou não? Você já tem chorado? Hoje eu parei para ver lá 20 fotos principais, segundo uma agência lá americana, eu acho que era Reuters, né? 20 fotos que marcaram a calamidade que está acontecendo lá no sul ainda, né? 20 fotos, e quando eu fui vendo cada uma das fotos, não tem como você não se consternar, não tem como você não chorar, esse choro que você não consegue consolar-se, que ninguém perto de você consegue consolar-se. Há um Deus nos céus que nos consola. Deus vai enviar o socorro para o Rio Grande do Sul, para o sul do nosso país. Tem um monte de gente falando que o sul está passando por isso, por causa disso, daquilo outro. O nosso papel como crente não é apontar, o nosso papel como crente é chorar por eles, para que a mão de Deus vá lá, alcance-os e restaure-os para a glória do Senhor. Você chora pela sua mãe quando ela está sofrendo? O Senhor disse: é um choro de solidariedade, haverá consolo. Você chora por um parente que está preso numa prática pecaminosa? O Senhor está dizendo: se é um choro solidário, haverá consolo. Todas as vezes que choramos solidariamente, Deus nos consola. E por fim, o choro provocado em nós por causa da nossa fé. Ah, queridos irmãos, às vezes a gente está chorando não de arrependimento, às vezes a gente está chorando não por causa das nossas solidariedades, mas às vezes a gente está chorando por causa de algum tipo de perturbação contra a nossa fé, e aí a gente chora, mas o Senhor diz: bem-aventurados chorões, bem-aventurados Jeremias do século 21, bem-aventurados aqueles que deixam os olhos marejarem, bem-aventurados são aqueles que deixam esse líquido quente descer sobre o rosto, aleluia, e pingar sobre a roupa, porque lá em Apocalipse está escrito: o Senhor vai colhendo cada lágrima, cada oração, cada clamor, cada súplica, e Ele vai consolar. Levante a sua mão por gentileza. Há um consolo de Deus para você. Quem chora será consolado. Olha o que diz aí, por gentileza, abra sua Bíblia em Apocalipse 21, 4. É claro que nós somos consolados aqui e agora, mas, aleluia, glória a Deus, vai chegar um dia que o consolo será eterno. Olha o que diz Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas, e eis que Ele fez tudo novo. O Senhor tem consolo para você. Aleluia, o Senhor tem quietude para você, o Senhor tem paz para você. A terceira bem-aventurança está em Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos aqui são os que se humilham diante de Deus, porque são dependentes de Deus. Os mansos aqui são como Moisés, em Números capítulo 12, versículo 3, você pode ler?
comigo, Números 12:3. E era o varão Moisés o quê? Muito manso, mais do que todos os homens que existiam sobre a terra. O Moisés era um homem manso, né? Um homem manso. E é interessante, o tempo é bem curto, mas é interessante esse texto de Números 12, porque o contexto dele é que Moisés está sofrendo uma acusação, e essa acusação está vindo de dois irmãos dele, do Arão e também da Miriam, porque às vezes a nossa família não entende o que Deus está fazendo na nossa vida. Tem coisas que Deus trabalha de forma coletiva, tem coisas que Deus trabalha de forma individual, e o que Deus estava fazendo na vida do Moisés, os irmãos dele não estavam entendendo. Tem hora que os irmãos dele serão vítimas com ele, mas tem hora que ele será vítima dos próprios irmãos. E esse caso aqui é um momento em que ele é vítima dos próprios irmãos. E aí ele baixa a cabeça, ele se humilha. E o texto fala assim: Moisés era o homem mais manso da terra. Aleluia, glória a Deus. Só que aí quando Moisés baixa a cabeça, Deus se levanta em defesa de Moisés, em face de Miriam, em face de Arão, em face de todo Israel, dizendo: eu levantei um profeta no meio de vós. Oh, aleluia. Quando você é manso, quando você busca o refúgio em Deus, quando você não responde com a mesma truculência, violência, aspereza, dureza, quando você não responde à altura como lhe provocam, mas vai colocar as coisas diante de Deus, ainda que aparentemente você fique sem defesa, há um Deus nos céus que se levanta a seu favor, há um Deus nos céus que faz justiça por você, há um Deus nos céus que luta a sua guerra e te entrega a sua causa. Ser manso é ser como Moisés. Agora, ser manso também é ser como Jesus. Olha o que diz Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis então o que, irmãos? Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus é o exemplo máximo de mansidão. Eu acho interessante quando lá depois dele ser condenado, né, ele é colocado diante dos soldados. Aí os soldados vão e colocam uma capa vermelha sobre ele, colocam a coroa na cabeça dele de espinho, e pegam um caniço e dão bem forte na cabeça de Jesus, e aqueles cravos entram na cabeça de Jesus, não furam o crânio, porque o Salmo 22 diz que os ossos dele não seriam quebrados, mas entra na pele aqui de Jesus e machuca Jesus. A Bíblia fala que ele não levantou os seus olhos, e ele não disse nenhuma palavra. Paulo lá na frente vai dizer: ele é um cordeiro mudo, que é levado diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca, mas no terceiro dia Deus vingou a sua causa. Aleluia! Quando você, irmão, não responde na mesma palavra, na mesma truculência, na mesma ferocidade, na mesma selvageria, quando você não responde à altura e se coloca diante de Deus em humilhação, saiba, Deus vai vingar a sua causa. Deus vai exercer o juízo que tiver que exercer. Os ímpios se devoram, os ímpios se destroem, se aniquilam, mas os mansos não. Os mansos conhecem aquilo que Paulo diz: as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Você está sofrendo algum tipo de perseguição, de injustiça? Leva isso diante de Deus, porque há um Deus nos céus que diz: bem-aventurados mansos, porque eu, o Senhor, os faço herdar a terra. Os mansos serão os únicos a herdar a terra. Aleluia, glória a Deus. Deus quer que você desenvolva essa mansidão. Nada de dizer: eu sou crente, mas minha língua não é.
Eu sou crente, mas o meu dedo para teclar lá no Instagram, no Facebook, né, no grupo do WhatsApp não é. Eu sou crente, mas a minha mão não é, o meu braço não é, não. Jesus te redimiu por inteiro, por completo, e fica em paz, porque a justiça sempre é feita por Ele. Ele luta por você, Ele batalha por você, Ele exerce misericórdia sobre você, Ele cuida de você. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quarto lugar, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui os jovens aqui foram para a universidade, aqueles que não foram estão no ensino médio, e aqueles que não foram para a universidade e têm no ensino médio estão em cursos técnicos, e os jovens sabem muito bem de uma pirâmide, que é a chamada pirâmide de Maslow. Na pirâmide de Maslow, nós temos ali as chamadas necessidades essenciais do ser humano, que aí o Maslow coloca lá como necessidades fisiológicas, depois necessidades de segurança, necessidade de relacionamento, necessidade de autoestima preservada, necessidade de autorrealização. O Maslow traz essa pirâmide, essa lista, e na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas, e nas necessidades fisiológicas nós temos ali a necessidade de comer e a necessidade de beber. Comer e beber tem a ver com aquilo que é essencial. Quando Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, Jesus está falando que quem tem fome e sede de justiça é alguém que quer ver o reino de Deus e o seu padrão de justiça se estabelecer no mundo, o reino do rei justo se tornar uma realidade palpável. Mas ele não quer ver da boca para fora, ele não quer ver apenas de forma filosófica, ele não quer ver apenas como plano, ou como tese, ou como ideal, ele quer ver, aleluia, com toda a sua força, desde as suas entranhas, desde o seu interior. Ele quer ver isso tanto quanto ele quer tomar uma água quando ele está com sede, tanto quanto ele quer comer um pão quando ele está com fome. Ele quer muito ver o reino de Deus implantado na terra. Tem gente que quer ver um pouquinho o reino de Deus, tem gente que idealiza o reino de Deus, mas tem gente que anda, aleluia, incomodado no seu interior, dizendo, quando que o reino de Deus se estabelecerá perpétua e completamente na terra? Aleluia, glória a Deus. É interessante que Jesus nunca exige de nós nada que ele não tenha dado primeiro. E aí eu queria ler com você João 4,34. Vamos ver esse texto aí, onde o Senhor Jesus, ele diz uma palavra interessante. Ele diz assim, João 4,34, disse-lhe Jesus, a minha o quê? Comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Alguém disse, Jesus, coma, e ele disse, não, eu só vou comer o dia que o reino de Deus estiver estabelecido na terra, porque para ele, mais importante do que comer, era estabelecer o reino, mais importante do que beber, era estabelecer o reino. Quer dizer, é alguém que deseja a justiça, não de forma filosófica, abstrata, não de forma vazia, mas de forma concreta, é algo que está dentro das entranhas, que diz respeito às necessidades mais primazes, aquilo que diz respeito às necessidades mais básicas e essenciais. Alguém que não consegue dormir em paz até que o reino de Deus venha, alguém que não consegue parar de orar até que o reino de Deus venha, alguém que não consegue parar de falar do reino até que o reino de Deus venha. Quem tem fome e sede, aleluia, de justiça, do reino justo de Deus, saiba, você vai ser farto e saciado para a glória do Senhor. Então quem tem fome e sede de justiça, deseja de forma ardente, elementar, sine qua non, que o reino de Deus venha, deseja mais do que o pão, mais do que a água. Eu quero que você leia comigo aí, por favor, o texto de Marcos, Marcos capítulo 3, esse texto é emblemático. Marcos capítulo de número 3, versículos 20 e 21, diz assim, ó, e foram para uma casa, está vendo aí? E diz assim, e afluiu outra vez para lá uma multidão, de tal maneira que sequer podiam fazer o quê? Comer pão, sequer podiam comer o pão.
Quem que está passando por isso aqui? É Jesus. E quando os seus parentes, os parentes de quem? Os parentes de Jesus, ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. Pense em Maria, conversando com os irmãos de Jesus, e dizendo assim: esse rapaz está tão interessado, que o reino de Deus se estabeleça, que ele não está nem comendo mais. Ele deve estar, fora de si. Ele está fora de si. O que é esse fora de si aqui? Ele não está pensando, não está refletindo. Ele é tão vidrado no estabelecimento do reino de Deus, que ele não tem tempo nem para comer. Aleluia. É esse tipo de fome, esse tipo de sede de justiça que Jesus quer gerar em nós. Você já ficou preocupado com uma coisa que tirou a sua fome, sim ou não? Já ficou? É nesse nível que você tem que estar preocupado de que a justiça de Deus se estabeleça. Você já ficou preocupado com uma coisa a ponto de não ter nem mente, nem pensar que você precisava beber uma água, sim ou não? É nesse nível, o nível de Cristo, que andava por todo lado. A família dele disse assim: vamos pegá-lo, vamos colocar uma camisa de força nele, vamos levar ele para casa, vamos trancar ele no quarto. Por quê? Porque ele precisa pelo menos tomar uma sopa, ele precisa tomar uma água, porque ele anda para cima e para baixo. Ele está tão concentrado, ele está tão compenetrado, ele está tão envolvido com o estabelecimento do reino de Deus, que ele não tem tempo nem para comer. Quem tem fome e sede de justiça será farto para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Em quinto lugar, para nós irmos para as conclusões: bem-aventurados os misericordiosos. Está lá em Mateus 5:7. Os misericordiosos são os que sabem que são pecadores, mas que sabem também que são pecadores perdoados. Qual é a diferença desses pecadores aqui da igreja para os pecadores lá do lado de fora? Qual é a diferença? Se todos são pecadores, é que aqui tem pecadores perdoados e salvos pela graça, a misericórdia e a bondade de Deus. E a misericórdia, os misericordiosos, eles têm consciência disso. Eles sabem que são indignos da salvação. Eles sabem que são indignos de todos os benefícios que a salvação traz, mas que por misericórdia Deus deu salvação. É interessante como Jesus fala sobre isso, sobre essa consciência que eu não mereci e recebi, que me faz ter misericórdia do outro. Jesus fala sobre isso na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6,12, quando ele vai dizer que nós devemos orar assim: perdoa-nos, Pai, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, quando eu tenho consciência de que eu sou perdoado sem merecer, eu exerço misericórdia para com o outro. Agora, quando eu acho que eu sou digno do perdão, quando eu acho que Deus não faz mais do que a obrigação dele em me perdoar e me dar dons e me chamar para o ministério e me usar, porque ele que precisa de mim, não eu dele, aí eu não consigo olhar com misericórdia para ninguém. Mas quando eu sou consciente das minhas limitações, da minha miséria, eu sinto o perdão de Deus, eu sinto a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e a graça de Deus. Jesus ensinou assim, que quem há muito é perdoado, este muito ama. Quem é muito perdoado, este muito ama. Os indivíduos que mais demonstram amor por Deus são os indivíduos mais conscientes do quanto eles foram perdoados. Eu sou consciente de que eu fui perdoado. Você também? Levante a sua mão, levante a sua face, levante a tua voz e dê uma palavra de adoração. Jesus ensinou a darmos perdão como efeito do perdão que recebemos. Paulo ensinou a darmos consolação como efeito da consolação que recebemos. Assim, os misericordiosos são pessoas que experimentam a misericórdia de Deus e agora retribuem esta misericórdia, tendo misericórdia para com os outros. Pastor Valdir, aconteceu uma coisa em Barueri, eu estou lá há bastante tempo já, quase 20 anos, e um dia aconteceu uma coisa lá, procurar não falar o nome de ninguém, né? Para não expor ninguém, que foi muito interessante. Tinha um obreiro lá, que todo mundo estava de olho nele, porque na hora de passar a salva, ele subia, lá a salinha de ofertório fica em cima, né, a tesouraria, então ele subia e na escada, quando estava sem ninguém, ele enfiava a mão na salva e colocava alguma coisinha no bolso, né, o que ficar é de Deus, o que vier é meu. Aí ele enfiava a mão e pegava.
Um dia, Davi, os obreiros lá de Barueri pegaram, um obreiro pegou ele fazendo isso. Aí diz que chamaram 2 obreiros, tomaram a salva dele, levaram, enfiaram a mão no bolso dele, tiraram o dinheiro. Aí ele falou, eu fiz mesmo, me perdoe. Aí pegaram ele, desceram aquelas escadas, meio que empurrando assim, quase que ele cai das escadas. Aí levaram ele e colocaram na salinha do pastor. Tinha uma sala embaixo ali no corredor, hoje é secretaria, mas antes era a sala dele. Aí ele atendia ali, e de repente foram avisar lá no púlpito, o irmão fulano de tal, porque o culto estava rolando, entendeu? O irmão fulano de tal acabou de pegar umas ofertas lá, se apropriar indevidamente de umas ofertas lá. E a gente pegou ele e nós estamos segurando ele aqui, a gente quer saber o que o senhor quer que a gente faça. Aí o pastor falou assim, só deixa ele aí, por favor, dá uma água para ele, faz ele ficar aí, que daqui a pouco eu vou chegar aí. Quando chegou lá, aleluia, glória a Deus, os irmãos, pastor, dá um chute nele, faz o seguinte, pastor, o senhor quer que a gente já, o que o senhor quer que faça, e tal. Aí o pastor disse assim, eu queria que todos os obreiros saíssem, só ficassem aqui comigo, fulano e ciclano. Ficaram 2 obreiros lá com ele, aí ele pegou, sentou, falou, irmão, o senhor tomou água? Não, então eu vou te dar uma água, toma uma água. Me diz uma coisa, meu filho, o que aconteceu? Você trabalha com a gente aqui há tantos anos, e o que aconteceu? Aí disse que o rapaz caiu em pranto e disse assim, pastor, eu estou passando por uma necessidade, entrei por esse caminho, não deveria ter falado com o senhor, eu quero que o senhor me perdoe. Aí os outros irmãos já tinham avisado os policiais, porque tem muito policial, né, em sede, essas coisas, os policiais já estavam lá na porta, lá para dar um flagrante no irmão. Aí o pastor chegou e falou para ele, o que está acontecendo? Aí ele falou, a situação está assim. O pastor falou assim, então eu vou levar você em casa. Levou o rapaz em casa, entrou, a situação estava terrível, não que justifique de forma alguma, né? A situação estava terrível. Voltou, reuniu com os irmãos e disse, nós não vamos fazer nada com ele, nós vamos tratar dele, ele vai ficar sem tirar ofertas por um tempo, e nós vamos ajudá-lo, nós vamos exercer misericórdia. Esse pastor que fez isso, o pastor Valdir, não está com a gente mais no Ministério do Belém, ele saiu do Ministério do Belém, mas é interessante como esse obreiro continua lá, servindo a Deus, com a sua família e com integridade para a glória do Senhor. O Senhor quer misericórdia, o Senhor quer misericórdia, e o Senhor quer misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Os limpos de coração são os íntegros, os justos, os fiéis, aqueles que vivem o kadosh, em hebraico, a separação, o hagios em grego, a consagração, e o sancto em latim, o sagrado, a preservação e a conservação. Quem é limpo de mão e puro de coração, esse é o bem-aventurado. Deus tem um pacto com a santidade, Deus quer que a gente também tenha um pacto com a santidade, com a pureza. E quando a gente pensa na santidade e na pureza, aleluia, glória a Deus, nós lembramos da santidade, em primeiro lugar, no aspecto posicional. Nós somos santos no aspecto posicional, nós já somos santos para a glória do Senhor. Agora tem um outro aspecto da santidade, que é essa santidade processual. Nós somos santos porque a gente vai todos os dias vencendo um pecado e colocando no seu lugar uma virtude. Aí aqui então está a troca do vício pela virtude, nessa santificação processual de Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E por fim, a santificação final. Que santificação final é esta? É quando o Senhor nos livrará do corpo desta morte, e aí nunca mais experimentaremos o pecado. Quantos têm essa esperança? Levante a mão. Aleluia. Vai chegar um dia que você não pecará mais. Agora há recomendações para nós. Quais são as recomendações? Vigiem para que não entrem em tentações. A recomendação. A outra recomendação: quem está em pé, cuide para que não caia. A outra recomendação: fujam da aparência do mal. Mas vai chegar um dia que essas recomendações não terão sentido. Por quê? Porque nós seremos livres da presença do pecado. Aleluia. Nós não viveremos mais tendo que ter esse cuidado de pecar ou não pecar, porque teremos o corpo transformado para a glória de Deus.
eu queria ler com você, por gentileza. Eu sei que os jovens são muito animados para ler a palavra. 1 de João, capítulo 3. Eu queria ler os versículos 2 e 3, por gentileza. 1 de João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Diz assim: amados, agora nós somos o quê? Somos filhos de Deus. E ainda não nos é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E aí vem o versículo 3 que diz: qualquer um que tenha esta esperança, a esperança de ver o Senhor, a esperança de encontrar o Senhor, a esperança de ver a face augusta do nosso Cristo, qualquer um que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro, assim como Ele é puro. Em sétimo lugar, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí eu queria ler só um texto, Isaías 53 e 7, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: como é bonito ver um mensageiro pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz: Sião, o seu Deus é rei. Aí, essa expressão, como é bonito ver um mensageiro, na versão da Arca fala assim: como é belo o pé, ou como são bonitos os pés daqueles que anunciam a paz. Aleluia. Diz que o pavão é bonito, mas o pé é feio, né? E o nosso pé, por mais cuidado que a gente tenha, geralmente ele tem aquela cara assim meio estranha, por isso a gente esconde o pé, né? Ele é vítima, né? Vítima das pedradas, das lutas da vida, né? Da calçada, né? Pedregulhosa da vida. O Richard Baxter que fala, né? Fala: Deus não exigirá que nós caminhemos por caminhos pedregulhosos sem antes nos calçar com sapatos fortes, né? Mas às vezes a gente calça com um sapato forte, aquele sapato amassa o nosso pé terrivelmente, o pé fica feio. Mas quando você está anunciando a paz, é tão formoso os pés daqueles que vêm anunciando a paz. Você é um promotor de paz. Escute que eu estou terminando aqui a mensagem, estou dizendo para você: você é um promotor de paz. Você vai chegar na sua casa, levante a sua mão com autoridade e diga: eu sou um promotor de paz. Lá no seu trabalho, diga: eu sou um promotor de paz. Na igreja, diga: eu sou um promotor de paz. A igreja, queridos irmãos, é formada por homens e mulheres que promovem a paz. E por fim, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos por causa de Cristo, perseguidos por causa do nome de Cristo, e perseguidos por causa do testemunho pessoal e da pureza. Mas destes perseguidos é o reino dos céus. Já viu a história da serpente que estava tentando tragar o vagalume? Aí o vagalume parou e disse: por que você está me seguindo se eu não faço parte da sua cadeia alimentar? Aí a serpente respondeu: é por causa da sua luz. O crente, ele sofre perseguição até calado. Você já reparou isso aí? É perseguição ideológica, é perseguição comportamental, é perseguição, uma série de perseguições. Aí você diz: meu Deus, eu estou sozinho. Está nada. Aleluia, o Senhor está com você. Bem-aventurados os perseguidos, aleluia, porque deles é o reino dos céus. E por fim, aqueles que são injustiçados. Você é injustiçado? Já foi injustiçado? Bem-aventurado é você, porque o Senhor fará justiça por você. Eu não sei se você já enfrentou alguma injustiça na sua vida, e é terrível, tá? Eu sou advogado, e quando, por exemplo, se uma pessoa chega para mim e diz assim: ó, eu fui acusado disso e eu fiz, então a pessoa tem defesa. Por que ela tem defesa? Ela tem defesa porque você pode encontrar ali alguma coisa que não foi observada e suscitar, ruir, etc. Tal. Agora, se a pessoa diz assim: ó, eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz, você não tem defesa, porque você não pode provar, não tem como provar fato negativo. O que não foi, eu não posso provar, eu só posso provar o que foi, entendeu? O fato negativo eu não consigo provar. Então, ó, eu não estava lá,
Tá bom, então onde você estava? Não, às vezes eu não tenho ali nenhum álibi, nada que comprove que eu esteja em outro lugar. Então como é que eu provo que eu não estava lá? O fato negativo é muito difícil de provar, quase que é impossível de provar. A injustiça é terrível porque você não tem defesa, não tem defesa de homem, mas tem defesa de Deus. Bem-aventurados os injustiçados, os injuriados, os caluniados. Exultem e glorifiquem, porque é nesse momento que vocês parecem com os profetas que foram levantados antes de vós.